E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Coach Mexerica, estamos aqui no canal para falar sobre natação e tudo que envolve esse esporte maravilhoso. Há um tempo atrás eu recebi um convite para falar de uma coisa que eu adoro falar e aí resolvi fazer esse vídeo aí para compartilhar com mais gente. É sobre a transição do aluno para o atleta. Como é que a gente faz a transição do setor formativo, da aulinha, quando o garoto está ali ainda vivenciando, aprendendo a nadar, para uma parte mais competitiva, um pouco mais séria, onde as exigências são um pouco maior. Então esse é o tema do vídeo hoje, de aluno atleta, como fazer a transição. Muito bem, o que eu vou falar aqui hoje não veio de livro, lógico que a gente estuda e sabe tudo o que tem que fazer teoricamente, mas nesse caso aqui eu vou dar um exemplo prático do que a gente fez, não só eu, mas numa época no Clube Paineiras do Morumbi, entre 2012 e 2016, época que eu era coordenador. E a primeira lição disso tudo é: ninguém faz nada sozinho. Você quer fazer a transição, você de repente está numa academia e quer montar a sua primeira equipezinha, você já trabalha num clube e o setor formativo e competitivo não conversam muito bem, então a primeira lição é o seguinte: você precisa ter gente para te ajudar. E nesse processo, se você tiver separado formativo de competitivo, os professores do formativo são fundamentais. Eles vão fazer a maior parte do seu trabalho. E isso é muito bacana. Tá? O que a gente conseguiu entre 2012 e 2016 no Clube Paineiras, uma coisa que eu tenho orgulho mesmo, que é todos os professores, todos os treinadores se juntaram em torno de um objetivo comum. Desde o professor que trabalhava lá na base, até o professor do último nível da natação, e o treinador da primeira base, até o treinador do último nível, do júnior e o coordenador. Então isso foi muito bacana, isso é muito importante. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho que estabelecer o objetivo do meu programa. Por que eu quero implementar um programa de treinamento onde eu trabalho? Seja na academia, seja no clube. Eu particularmente acho que é importante para uma academia você ter a sua equipe de natação. Por que eu acho isso? Porque fideliza o aluno. Os alunos de aula, eles entram e saem e tal, é um pouco sazonal. Lógico que o trabalho conta, o tempo de casa conta. Mas a equipe envolve não só o seu aluno, como a família do seu aluno. Ele tem que treinar o ano inteiro, ele treina nas férias, ele tem que manter a sua mensalidade para o ano que vem. E acho isso muito bacana. É caro? Muita gente acha que é caro. Mas muita gente também conseguiu uma forma de equilibrar orçamento com a equipezinha. O problema é que a grande maioria das vezes sempre parte de alguém que gosta do treinamento e acha importante que isso aconteça na sua equipe. Né? Eu particularmente sou uma dessas pessoas, mas eu acho que é uma coisa bacana de se pensar. Bom, eu estabeleci o objetivo do meu programa. Para que eu quero? Então, no nosso caso, o Paineiras já era uma equipe muito tradicional na natação, sempre foi e continua sendo, e a gente sempre teve o setor formativo e o setor competitivo. E a gente queria aumentar a quantidade de alunos que passavam do formativo para o competitivo, porque nós não podíamos pegar a gente de fora. A gente tinha que trabalhar com um associado, né? E foi sempre um trabalho muito bem feito. Então, quem vai ser envolvido no programa? Primeiro lugar, os professores. Os professores, e aqui, quando eu falar de professor, vai ser o professor de educação física de natação voltado para a parte formativa, então para a aula, tá? Sem caráter competitivo. Quando eu falar de treinador, aí já são os professores de educação física de natação voltados para a equipe competitiva e para o treinamento. Tudo bem? Então vamos só ter essa diferenciação aí. Bom, os professores, esses são os primeiros. Nós precisamos envolver os pais. A gente sabe que a grande maioria de treinadores não gosta de envolver pai, mas nessa época e nessa fase da vida você tem que envolver. Porque por mais que a criança queira fazer o treinamento, por mais que ela queira nadar com você, quem leva
Quem paga, quem vai buscar, quem acompanha são os pais. Então eles têm que estar envolvidos, na minha opinião, desde o começo do processo. Você tem que envolver, obviamente, os alunos. Por quê? Se o meu aluno não quer ir para o competitivo, você pode ter o programa que você quiser. Você não vai ter sucesso, ele precisa querer. O setor competitivo, ou a equipe, ou a parte da natação da sua academia que vai para as competições, ela tem que ser uma coisa desejada para o aluno. Ele tem que querer fazer parte daquilo. Tá? Então o aluno é muito importante. E obviamente a direção. Porque a direção tem que saber o que você está fazendo, ela tem que concordar com o que você está fazendo e também tem que querer. Então é muita gente envolvida para você fazer esse processo. Graças a Deus, nessa época aí, nós tivemos uma coisa bem legal lá no Paineiras, né? De 2012 a 2016, que foi um ajuntamento bem legal. Muito bem. Aí eu envolvi os professores. É primeiro o pessoal que eu vou trabalhar, óbvio. São eles que vão fazer a ponte. Eles que trabalham no formativo e eles que vão vender a ideia para a criança de ir para o competitivo. Então, o envolvimento dos professores é muito importante. Qual foi o primeiro ponto que nós fizemos? Foi a reunião com os professores. Então, nessa reunião, nós colocamos primeiro o problema. Qual que era o problema? Nós queríamos aumentar o número de alunos que passavam para a fase de treinamento. Então, esse era o problema. E aí nós chegamos com o programa. Quais eram os objetivos do programa? Objetivo 1, resolver o problema. Então nós tínhamos que mandar mais atletas do formativo para o competitivo. Que expectativa que a gente tinha? Que o número de alunos aumentasse, ok? Então essa era a expectativa. E aí nós colocamos mais uma pimentinha no molho, digamos assim. Porque a gente precisa de uma pimentinha também, né, para trabalhar. Nós falamos que ia ser uma avaliação. A avaliação do aluno também, mas ia ser uma avaliação do aluno, uma avaliação dos professores, porque se eu aumentasse o número de alunos para o formativo, que era na época o objetivo final da direção, significava que os professores estavam seguindo um bom programa de ensino. Íamos avaliar também os treinadores, porque não adiantava nada os professores mandarem muito mais gente para o treinamento se esse pessoal não ficasse no treinamento. Então aí a parte de treinamento, o programa de treinamento não estava bom. Então seria uma avaliação geral da natação. Lembrando que o objetivo da natação era formar uma equipe de treinamento. Era abastecer e manter a equipe de treinamento. Muito bem. Aí chegamos à quarta fase. Foi o desenvolvimento do programa. Então na reunião, nós chegamos para os professores e estipulamos a faixa etária que nos interessava, que era de 7 a 11 anos, que englobaria ali o pré-mirim até o petit zoom, por aí, que é onde a gente achava que tinha condição de começar um bom programa de treinamento com frutos lá para frente. Então estipulamos, olha, essa é a faixa etária que nós vamos trabalhar. Pô, mas e as outras faixas etárias? As outras faixas etárias entravam no programa, porque nós tínhamos também para o pessoal mais velho que não quisesse frequentar o treinamento, eles tinham outras opções dentro do clube. Mas a nossa faixa alvo era de 7 a 11 anos. Muito bem. Chegamos com um planejamento de 6 meses, 4 meses ali, vai? Então, onde o aluno nessa faixa etária, principalmente nessa faixa etária, ia cumprir um programa que o preparasse para uma avaliação no final do semestre, dentro do que a gente queria. O que a gente queria? Nós queríamos um bom nado de crawl, um bom nado de costas, um nado bem rudimentar de peito e uma vivenciazinha ali no borboleta, e mergulho, alguma coisa assim. Mas o nosso grande foco era o crawl e o costas, porque ele ia entrar cedo no treinamento, dava para a gente desenvolver, teria muito tempo para fazer isso. Então chegamos nessa reunião com este planejamento, com todo o planejamento semestral de aula, tudo no papel, e aí nós apresentamos o que seria avaliado.
Então o que vai ser avaliado e de que forma vai ser avaliado? Seriam avaliados esses estilos que eu falei. Muito bem. E aí chegamos lá com o planejamento todo semestre. Mas o que a gente precisava realmente do professor? A gente não precisava simplesmente que ele seguisse o planejamento do semestre. A gente precisava engajamento. Porque o professor seria o nosso vendedor. Ele ia vender que o treinamento é bacana. Que vocês conhecem natação. O treinador é sempre visto como o cara malvado, que o treinamento cansa, os pais acham que as crianças vão morrer dentro da água, que elas chegam muito cansadas, e tudo isso já dá uma bloqueada nos pais, principalmente, para ir para o treinamento. Então o professor é o nosso agente que ia falar que o treinamento é legal, sabe? Que era uma coisa importante, que era uma nova fase, que os alunos seriam escolhidos, então ia ser bem bacana para quem fosse escolhido. Então o envolvimento dos professores era muito importante. Não bastava ele chegar lá e falar, dei minha aula. Não, ele tinha que vender essa ideia de que o treinamento é uma coisa bacana. E aí nós aplicamos. Começamos o treinamento aplicando, todos os professores compraram a ideia, isso foi muito, muito legal, e a gente começou a fazer a aplicação no programa. Muito bem, no programa tinha os critérios de avaliação. Quais eram os critérios de avaliação? Os critérios eram faixa etária, de 7 a 11 anos, tinha que nadar um bom crawl, um bom costas, um peito rudimentar. Então o que nós fizemos? Gravamos com os nossos alunos da mesma faixa etária 3 níveis de nado. Então nível 1 de nado crawl. A perninha torta, o braço já não entrava mais ou menos, cabeça muito alta. Nível 2, uma cabeça mais acertada, corpinho mais acertado, uma perninha mais forte. E o nível 3, crawl com braço retinho, um crawl amplo, cabeça encaixada, corpo alinhado, perna batendo e tal. E assim fizemos com tudo que a gente queria. Nível 1, nível 2, nível 3, fizemos uma planilha. Então mostramos aos professores o nível, falou assim, olha, crawl nível 1 é isso, crawl nível 2 é isso, crawl nível 3 é isso. E aí eles já sabiam exatamente o que a gente queria. Que não adianta falar assim, olha, você precisa ensinar o seu atleta a nadar crawl. Se ele nadar tudo torto e atravessar a piscina, ele está nadando crawl. Então, a gente também mostrou como esse crawl deveria chegar na nossa mão. E isso é muito bacana. E aqui um adendo. Eu acho que essa visão técnica que os treinadores têm é muito importante que os professores tenham. Porque se a gente for simplesmente por definição, o que é nadar? Se o garoto pular na piscina, não se afogar e nadar um pouquinho, atravessar a piscina, ele está nadando. Se ele se deslocar, ele está nadando. Para o treinador, isso não é nadar. O treinador ele tem que nadar bem, com eficiência, de preferência com velocidade, certo? Então eu acho que é importante para o professor ter a visão de treinador. Ok? Muito bem, programa apresentado, professores engajados, aulas feitas, todo o planejamento feito. Então o que era importante? Quando eu falei que o professor tinha que ser um vendedor, o que nós montamos? A gente achou que esse período de 6 meses, 5, 6 meses, deveria ser um evento. Um evento. Sempre que você coloca as pessoas numa coisa um pouco maior, elas se sentem um pouco mais motivadas. Então, desde o começo, os professores falavam, olha, esse semestre vai ser diferente, nós vamos fazer um planejamento bacana. Sabe por quê? Porque o objetivo é vocês nadarem do outro lado da piscina. Adendo. A gente trabalhava numa piscina de 50 por 25 e o setor formativo era de um lado da piscina, o setor competitivo era do outro lado da piscina. Então, por isso que a gente falava em nadar do outro lado da piscina. Legal? Então os alunos deveriam atravessar a piscina. Então falava-se, olha, lá é legal, o treinador é bacana, pô, você vai ver, o competitivo é legal, tem viagem, tem passeio, pô, você vai melhorar, você vai começar a participar de competição. E aí você já começa a primeira peneira, vamos dizer assim. Porque a criança, para ir para o competitivo, primeiro, ela tem que gostar de competir. Segundo, ela tem que aguentar uma pressãozinha, né? Apesar de hoje em dia a grande maioria das pessoas achar que as crianças não podem passar por pressão ou frustração, essa é uma das coisas mais importantes que o esporte, principalmente de competição, ensina para as pessoas, que é vencer as frustrações. Então,
Ali já preparava, porque ali você sentia se a criança queria, se não queria, se ela rateava, se ela faltava. Outra coisa, ela já sabia o dia da avaliação. Isso já era falado, não pegava de surpresa. Então a criança que faltasse na avaliação, a gente já sabia que não estava muito afim. Então tudo isso foi sendo preparado para o semestre. Quando foi chegando perto da avaliação, o que aconteceu? A gente fez o primeiro convite. Como é que era o convite? Cada professor, dentro dos critérios que a gente queria, mandava uma lista com o nome de cada aluno que ia participar da avaliação. Então, no dia da avaliação, nós já sabíamos que alunos que nós iríamos avaliar. Então, os professores mandavam isso antecipadamente. Então, o aluno já sabia o dia que ele ia fazer a avaliação, como é que era a avaliação, o que ele precisava fazer para passar. Isso já estava bem claro. E aí o que acontecia? Chegava o convite para o aluno, primeiro convite. Então, nós do treinamento mandávamos um convite, e aí tinha um convite um pouco mais lúdico para o atleta, para o aluno, e um convite mais formal para os pais, que eles tinham que assinar a ciência. Nesse convite para os pais, explicava que o filho dele foi convidado, ó a palavra, convidado a participar de uma avaliação para o treinamento, que isso era muito bacana, dia, horário da avaliação, como é que ia acontecer esse tipo de coisa, e pedia ciência. Então esse foi o primeiro contato mais próximo da turma do treinamento com o aluno, tá? Então com os treinadores e com o aluno. Esse era o primeiro convite. Muito bem. No dia da avaliação, o aluno chegava, entrava na sua aula no seu horário normal, e quem ia fazer a avaliação do aluno? Um treinador. Podia ser o treinador do mirim, podia ser o treinador do petis, do infantil, podia ser eu, que era coordenador e treinador do juvenil. Isso não importava. Mas a gente queria um treinador fazendo avaliação, primeiro, para tirar o lado emocional do professor. Lógico, o professor, ele está mais envolvido emocionalmente com o aluno. Ele sabe que é aluno que gosta, qual que quer, tal. Ele tem aquela torcidinha, lógico que ele dava as dicas pra gente. Ó, esse aqui é bacana, aquele mais ou menos tal. Mas quando a gente chegava, já dava um caráter um pouco mais sério pra coisa, né? A gente vinha, uma abordagem um pouco mais lúdica, mas falava, ó, moçada, hoje é o dia da avaliação, eu sou treinador mexerica, né? Eu sou responsável por tal categoria, e a gente tá aqui para avaliar, para ver quem vai passar pro treinamento. Beleza? Então já dava aquela... a galera ficava um pouco nervosa, alguns não, tal. E seguia. A avaliação não durava mais do que 15 minutos. Né? Então era vai e volta crawl, vai e volta costas, peito, quem sabe fazer uma ondulação, quem sabe fazer uma perninha de borboleta, quem sabe nadar borboleta, um mergulho, acabou. E aí nós tínhamos uma ficha. Né? Então cada aluno tinha o seu nome, crawl 1, 2, 3, costas 1, 2, 3 e assim vai. E a gente marcava nível 1, nível 2, nível 3 para cada coisa. E fazia uma somatória. E aí você tinha que ter um X número de pontos para entrar. Ok? O resultado da avaliação era dado nesse momento? Não. Então a gente fazia a avaliação, chegava, olhava, falava com os alunos. Valeu, galera, muito bom, todo mundo foi muito bem, mas vocês sabem que alguns vão passar, outros não vão passar. Os que vão passar, nós vamos nos ver lá no treinamento. Os que não vão passar, pô, vão ter mais uma chance no semestre que vem, tá? Mas vocês foram muito bem, etc. Esse tipo de conversa. Então, legal. E saía, tá? Não dava o resultado. O resultado a gente mandava para o professor, muito bem? E aí acontecia uma coisa que eu acho que era uma das coisas mais legais. Quando chegava na mão do professor e ele convidava as crianças, ele não falava assim, você passou, você passou, você passou. Não, vinha um convite que eu vou pôr aqui. Acho que não vai dar para ver porque é muito pequeno. Mas era uma folha de papel A4, sulfite, que nós criamos um jornal, que era o Jornal da Natação Competitiva. Então, a manchete era o nome da criança, como vocês estão vendo, falando, fulano, você foi convidado a participar da equipe de natação do Clube Paineiras do Morumbi. E aí depois, como se fossem notícias, tal, tinha horário, como é que era feito, quando é que ele tinha que vir, algumas coisas assim, a fotinho da equipe.
Então ele recebia aquilo e levava para casa. E nas reuniões que a gente tinha com os pais, eles falavam que isso era muito bacana, porque a criança chegava lá, olha, tá aí o pai leu, fala, pô, você foi convidado a participar, estou numa pompa de circunstância. Isso era muito bacana. E aí quando o pai recebia o convite, era o segundo momento que ele estava inserido em tudo o que estava acontecendo. Então nós fazíamos uma reunião somente com os pais e atletas convidados. E essa reunião era num salão, no clube, não era em borda de piscina, era numa sala. Lógico, pô, eu não tenho um salão como o Paineiras tinha, mas eu vou fazer na borda da piscina? Vou fazer, mas vou fazer num horário, sabe, numa coisa mais confortável com cadeira, a gente sempre tentava dar uma pompa, uma importância a todo esse evento, como eu falei, que a gente tratou tudo isso como um evento. Então chegava na reunião, a gente apresentava todos os treinadores, os professores que podiam ir, os treinadores que podiam ir, e às vezes até o diretor da natação estava presente. E aí falávamos, explicávamos, falava como é que foi o semestre, falava todo o processo que os filhos deles estavam sendo convidados a participar da equipe de natação do Clube Paineiras do Morumbi. E que eles tinham um prazo para aceitar ou não. Muito bem? Qual que era esse prazo? A gente fazia, depois dos testes, quando estava acabando o semestre, antes das férias, as crianças passavam 15 dias no treinamento. Por quê? O Paineiras tinha uma lista de espera muito grande. Então, a criança passaria... Quando as crianças passavam para o treinamento, liberavam vagas para novos alunos. Então, como é que a gente fez essa transição? As crianças passariam 15 dias, o que daria ali, né, 2 aulas por semana, 4 treinos com treinamento, nos dias e horários que elas faziam a aula, mais ou menos perto, tentava não mudar mais do que meia hora, e as crianças iam para lá. Nestes 15 dias, a vaga da criança no formativo estava assegurada, ou seja, ninguém mexia em nada. E a criança sabia que ela ia fazer um período de teste. Se ela gostasse, ela ficava no competitivo. Se ela não gostasse, por qualquer motivo, ela voltaria ao formativo. E a sua vaga estaria lá assegurada. Passados os 15 dias, aí os pais e as crianças deveriam nos comunicar se ela ficaria no treinamento ou se ela voltaria para o formativo. Caso ela decidisse ficar no treinamento, a vaga dela no formativo era aberta para uma outra criança. Tudo bem? Então isso era feito no final do semestre, porque aí por causa da parte burocrática, eles podiam fazer essa transição, liberar a vaga, e a gente também dava um treino bacana para segurar a criança para na volta das férias já voltar no esquema de treinamento, já com o horário do treinamento. E aí os pais poderiam dar aquela manipulada no horário lá. Tudo isso era passado na reunião. Bom, e é isso aí. Aí a criança começou no treinamento. Voltava para o primeiro dia de treinamento. Vamos colocar a coisa aqui. Estava fazendo aula o semestre inteiro, enquanto a parte de treinamento estava fazendo treinamento. Que sempre é mais forte do que uma aula. Sempre é um pouco mais exigente do que uma aula. E às vezes tem mais dias na semana do que nas aulas. Eu vou colocar essa criança junto ao treinamento? Lógico que não. Ela vai entrar, você vai explicar que as crianças que estão lá já nadam há mais tempo, então provavelmente ela não vai aguentar, porque ela está vindo da aula, mas ela vai fazer no ritmo dela, e você vai levando para que a criança goste. E, muito importante, as crianças que já estão no treinamento têm que trazer essa criança para a equipe. E a gente sabe que criança é um negócio complicado, mas elas têm que trazer para a equipe. Tá? Então tem que tentar colocar no grupo, fazer um treino bacana, nesse dia você vai dar uma brincadeirinha, e aí você vai seguir com o treino, no outro dia você vai dar uma outra brincadeirinha, quando acabar o semestre a criança já está picadinha ali pelo mosquito do treino e vai voltar mais legal no outro ano. Beleza? Então é isso. O que eu acho que é importante para a gente pensar nisso? Primeiro, envolvimento de todo mundo no que você quer fazer. Não adianta você sozinho, que
Você pode até conseguir fazer, mas se tiver mais gente junto, o resultado vai ser bem melhor. O envolvimento dos professores, dos alunos, dos pais, da direção, um bom trabalho, um trabalho de qualidade, um trabalho com início, meio e fim, objetivo, que é muito importante, né? Então, o objetivo de tudo isso, por que você está fazendo isso, tudo desenhado, tudo feito, e no final, a avaliação. Foi legal? Cumpriu? Quantas crianças a gente esperava? Quantas passaram? Das que passaram, quantas ficaram? Quantas não quiseram nem fazer o treinamento? Aonde que pode melhorar? Ok? Obrigado. Então é isso aí. Esse é um novo canal. Vou tentar falar aqui sobre natação, sobre coisas que envolvem natação, sobre treinamento, sobre objetivo, sobre vida, sobre uma série de coisas. Se gostou, dá uma curtidinha aí. E quando for comentar, eu só peço uma coisa: seja sincero, para a gente saber se esse vídeo realmente te ajudou de alguma forma, se foi bacana ou se não foi. Beleza? Até o próximo vídeo. Curte o canal aí. Até a próxima. Grande abraço.